Olá! Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo e também a abstinência ao excesso de bebidas alcoólicas, ou seja, as consequências nefastas pelo jejum em relação ao álcool. E a doutora Karina, psiquiatra, vai nos orientar como passar por esses momentos difíceis. Roda aí! Antes da doutora Karina, psiquiatra, falar, eu quero te perguntar, está gostando do canal? Então, se inscreva, compartilhe o vídeo e aperte o gostei. Vamos entender um pouco mais sobre o alcoolismo e logo depois a abstinência com as consequências excessivas anterior ao uso do álcool. Roda aí! O álcool sempre acompanhou a humanidade, estando presente em rituais religiosos, na gastronomia e nos momentos de festa e confraternização. Por outro lado, ele estimula a agressividade, aumenta o risco de acidentes e está relacionado a vários problemas de que nós vamos falar aqui. A maioria das pessoas que bebe faz isso de forma moderada e não é considerada dependente. Por isso, ainda existe uma grande dificuldade em se perceber quando o uso de álcool passa a ser considerado um problema de saúde, uma doença que nós chamamos de alcoolismo, dependência do álcool ou, mais recentemente, transtorno por uso de álcool. É importante você saber que o diagnóstico de alcoolismo não tem relação com o tipo nem com a quantidade de bebida ingerida, mas sim com a presença de duas características: prejuízos relacionados ao álcool e dificuldade em controlar o consumo. Os sinais e sintomas da dependência do álcool são os seguintes: falta de controle sobre o consumo, que significa beber mais e gastar mais tempo do que gostaria, bebendo ou se recuperando dos efeitos. Desejo intenso ou urgência em consumir o álcool, que nós chamamos de fissura. Tolerância, que significa precisar de quantidades cada vez maiores de álcool para se obter o mesmo efeito. Síndrome de abstinência, que é uma série de sintomas que aparecem quando a pessoa diminui ou para de beber. Ter vários prejuízos relacionados ao álcool, pensar muitas vezes em parar, mas mesmo assim não conseguir. Quanto aos prejuízos ou problemas relacionados ao álcool, os que eu acho importante você notar são os seguintes: o álcool está te atrapalhando nas suas obrigações no trabalho, na escola ou em casa? Você está tendo problemas sociais ou de relacionamento, como por exemplo brigas, separação ou afastamento dos amigos? Está deixando de fazer ou diminuindo muito outras atividades sociais e de lazer que não estejam relacionadas à bebida? Tem se colocado em situações de risco físico, como por exemplo dirigir alcoolizado? Tem tido problemas de saúde relacionados ao álcool? Agora eu vou falar um pouco sobre a síndrome de abstinência alcoólica. Quando um dependente do álcool diminui ou para de beber, ele desenvolve uma série de sintomas de abstinência, que são tremores, náuseas, vômitos, diarreia, suor excessivo, ansiedade, irritação e insônia. Esses sintomas podem ser tratados com medicação em casa. Porém, os dependentes mais graves, com longa história de uso, podem ter um quadro de abstinência mais grave, que nós chamamos de delirium tremens. Os sintomas são confusão mental, alucinações, a pessoa vê bichos, insetos ou vultos onde não existem essas coisas, e tremores marcantes. Também costuma haver delírios, como ideias de perseguição ou de que tem alguém tentando lhe matar, agitação, insônia ou trocar o dia pela noite. Na abstinência dos pacientes mais graves, também podem ocorrer convulsões, e uma boa parte deles evolui para o delirium tremens. Este é um quadro muito grave e pode levar até a morte, por isso é necessário um atendimento médico de urgência no pronto-socorro. Acho que ficou claro aqui que o alcoolismo é uma doença e tem consequências clínicas e sociais sérias. Mesmo assim, as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer o problema, principalmente nas fases iniciais. Por vários motivos, o dependente do álcool tende a negar o diagnóstico, ou seja, ele não aceita que tem um problema ou que precise de tratamento. Isso é comum e faz parte do quadro. Como
podemos então ajudar essas pessoas? Não é uma tarefa fácil, mas as principais ferramentas ainda são conhecimento para se entender o problema e a gravidade da doença, sensibilidade para adotar uma postura que não deve ser nem de acusação ou julgamento, mas também não pode ser conivente ou fingir que não existe um problema, e atitude para buscar ajuda e tratamento com profissionais especializados. Mesmo que o paciente ainda não aceite, você pode e deve buscar aconselhamento familiar. Se você ou algum conhecido seu está tendo esses problemas de que falamos aqui, procure um médico psiquiatra. O processo de reabilitação é difícil e pode haver recaídas, mas com o tratamento as chances de sucesso são muito maiores. Esse é o canal Doutor Ajuda. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de álcool é o terceiro maior fator de risco para morte prematura, incapacitação e perda de saúde no mundo, e que no Brasil 10% da população sofre com alcoolismo? Você está gostando do... Uma observação reta antes de fechar o vídeo. Quem é instruído pode até beber ou fumar. Porém, quem é educado jamais bebe ou fuma. Entendeu? Deixe seu comentário gentil. Tchau.